Hoje, 13 de julho de 2012, é uma sexta-feira. Se isso tivesse acontecido na madrugada de hoje, seria muito pior, porque nós estaríamos numa sexta-feira 13. Mas aconteceu isso na madrugada de 11. Uma eminente desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, mais a filha, que é advogada, mais duas senhoras que estavam no banco traseiro do automóvel, foram paradas por uma blitz da Polícia Militar. Toda vez que o cronista vê policial militar na rua, começa a tremer de medo, porque os antecedentes, embora se procure atualizá-los hoje, vem lá de trás, dos idos de 64, de 74, 75, e trazem um pouco de receio quanto ao comportamento. De qualquer forma, os militares, não, doutor Maurício, tentaram, ou quiseram e fizeram uma experiência do bafômetro com a motorista, que era a moça a advogada. O que aconteceu depois não se sabe bem como foi. Mas parece que os policiais quiseram revistar o automóvel também. Aquelas senhoras discretas, muito comportadas, voltavam de um concerto daquele violinista famoso André Rieu, que certamente havia tocado com a orquestra o concerto de Aranjuez. Quem leva os sonhos do cronista e com certeza do Dr. Maurício também. O que aconteceu depois, Maurício? Você que viu a gravação na internet e nessas emissoras de televisão, e o cronista não viu. O que houve? Bom, doutor Paulo Sérgio, pelo que foi relatado, a filha da desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, doutora Yara, a filha dela, uma nossa colega, advogada, estaria conduzindo o veículo pela Avenida Paulista e foi interceptada por uma blitz. Os milicianos, segundo os relatos, queriam que a motorista se submetesse ao teste do bafômetro e teriam, eu digo teriam porque não se sabe bem, como o senhor disse o que aconteceu, teriam sugerido uma revista ao veículo, extremamente suspeito, conduzido por duas advogadas balzaquianas e duas senhoras, uma delas desembargadora, que voltavam de um show de André Rieu. E parece que teria havido a recusa da motorista em se submeter ao bafômetro. Haveria também uma recusa das passageiras de permitirem a revista no veículo. Daí teria surgido um entrevero, uma discussão. E segundo alegam a desembargadora e sua filha, um dos policiais exigiu que a desembargadora se calasse e entrasse ao veículo e teria empurrado a desembargadora. Ato contínuo, a filha, segundo ela própria alega, teria avançado ao policial, que teria dado um tranco em sua mãe, a desembargadora Yara. Isso é o que foi relatado. Sabe-se que depois a desembargadora e sua filha fizeram uma denúncia junto à corregedoria da Polícia Militar e os policiais teriam ido a um distrito policial para dar queixa de desacato por parte da desembargadora e sua filha. Segundo também relatado, a condutora do veículo, a advogada, filha da desembargadora, teria permitido a colheita de sangue para análise clínica toxicológica, a ver se ela estava ou não embriagada. Isso tudo em razão da utilização dessa maquineta satânica, hein, doutor Maurício? O chamado bafômetro. É um aparelhinho que não me desperta a mínima confiança. Se eu for colhido numa blitz, eu não bebo nem guaraná. Tenho horror de bebida alcoólica. Mas se for colhido numa blitz, com certeza não hei de soprar naquele canudinho. Não por causa do canudo em si, porque ele é permutável. Descartável, nem se chegaria à imposição do uso de um que outro já tivesse usado. Mas eu tenho de vez em quando
um pensamento mefistofélico. Porque se a criatura que precisa soprar naquele canudinho, em vez de soprar, aspirar, pode acontecer. Sobretudo se embriagado estiver. Sobretudo se embriagado estiver, e não é pelo fato de ele estar embriagado que será permitido que ele ingira os micróbios e bactérias deixados por outro. É uma pena muito séria. Não há essa previsão legal. Para a embriaguez, depois não há tipificação dessa conduta bacteriológica por parte da Polícia Militar. Eu até admitiria, Maurício, que fizessem esse teste do bafômetro em mim. Mas com algumas precauções. Por exemplo, em primeiro lugar, o policial militar precisaria praticar a asepsia. Lavar as mãos com álcool, torná-las imaculadas. Porque a polícia anda na rua, prende bandido, não que bandido não tome banho. Há bandido. Há bandido que se cuida muito bem, não é? Mas já lidou com bandidos de alta e baixa estirpe, já andou nos matagais à custa de traficantes, já recolheu gente no meio da rua cuja origem não se conhece. Então, quando o policial militar vai manipular aquela maquineta, ele tem que estar muito bem higienizado. Em sequência, é preciso que ele tenha a disponibilidade do uso de luvas cirúrgicas. Em terceiro lugar, ele precisa colocar aquelas máscaras ascéticas, usáveis quando há epidemia de gripe no Japão. Todo mundo está usando essa máscara antigripe. Aqui no Brasil nós deveríamos usar também, principalmente a Polícia Militar quando faz esse tipo de blitz. Para a segurança do próprio miliciano. Para a segurança do próprio miliciano. Depois de tudo isso, o policial precisaria exibir o certificado da Secretaria de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo. Aquela mesma que autua os bares da periferia quando exibem aquelas coxinhas de galinha que tem uma semana que andam sozinhas pela rua, mas o certificado do Serviço de Vigilância Sanitária seria imprescindível. Depois que aquilo tudo acontecesse, eu pediria para o policial dizer quem, antes de mim, havia soprado na maquineta. Porque na hipótese de um contágio, eu precisaria saber qual seria o utilizador anterior para poder me defender. Um infectologista aprovaria a medida, controle epidemiológico. Não, isso me lembra que eles deveriam trazer também, Maurício, um epidemiologista na viatura. Plantonista. Um plantonista, para atestar a condição ascética daquela máquina aterrorizante. Em sequência, talvez eu permitisse. O que você acha? Você entende que a desembargadora deve ter pedido isso também? Se não pediu, deveria ter pedido. Deveria ter exigido. Eu quero esses certificados todos, porque senão eu não ponho os lábios nesse canudinho. Disserte sobre esse tema que é muito importante, Maurício. Olha, doutor Paulo, a desembargadora Yara, o que eu posso dizer com certeza, é o que eu vi da entrevista que ela concedeu à TV Globo, em que ela diz que foi agredida e diz que não assopra o bafômetro e é contra o tal do bafômetro por uma questão de princípio. Não me parece haver mal nenhum. Por princípio, também não gosto do bafômetro. Não dirijo alcoolizado, e se quando interceptado numa dessas blitz,
eu preferiria ser submetido a um exame de colheita de sangue ou mesmo um exame clínico, o que é possível na circunstância. Também não tenho muita chegança nem muita simpatia por esse bafômetro, poderia se chamar babômetro. Então, babômetro é uma boa explicação. É um bom sinônimo, um babômetro. Eu não sou infectologista para saber exatamente qual é o risco, mas eu prefiro não assumir risco nenhum. Então, a alternativa seria se o policial dissesse: serás o primeiro, vamos desvendar aqui um aparelho novo. Aí talvez, e quando me interessasse, ainda por princípio acho bastante constrangedor ter que colocar a boca no canudinho e assoprar. Pois é, a minha mulher é uma crítica severa das minhas fabulações. Dia desses eu cheguei em casa e disse: olha, há micróbios anaeróbios que suportam 150 toneladas de pressão. Eles não precisam de oxigênio. A minha mulher disse: pô, Sérgio, você está fabulando, porque isso não existe. Depois a NASA acentuou que os dejetos dos astronautas nos primeiros tempos estariam a contagiar o etéreo. E pode ser até mesmo que esses dejetos, contendo aquelas bactérias que são normais ao organismo humano, pudessem transformar-se mais tarde nos ETs. Por que não? Se o micróbio suporta 150 toneladas de pressão e vive lá nas alturas, pode perfeitamente, milhões de anos depois, virar um macróbio. Se eles suportam 150 toneladas de pressão no éter, imagine essas bactérias contidas nos intestinos dessa maquineta maquiavélica. Decididamente, eu creio que a desembargadora tem razão. E temos dito.